Bem-vindo, amigos do canal HipnoApp. Meu nome é Gilberto, eu sou professor de hipnose e hipnoterapeuta. E hoje nós vamos estrear um novo quadro aqui no canal que se chama Hipnodebate. Nele nós vamos debater todos os assuntos atuais que envolverem a hipnose e todas as ferramentas de desenvolvimento humano. E hoje vocês devem estar escutando a musiquinha aí no fundo, né? Hoje a gente vai falar de um tema que está bastante em pauta, é o Big Brother Brasil 20, né? O Big Brother Brasil 2020. Porque nele existe um participante, que é o Jaime, né? Mais conhecido como Pyong Lee, que ele é um colega de profissão. Ele também é um hipnoterapeuta, um hipnotista. Ele trabalha com mágica também, ele é um youtuber famoso. E justamente nós vamos falar sobre a atuação do Pyong com a hipnose dentro da casa dos participantes do BBB 20. Em primeiro lugar, né, as pessoas elas sempre perguntam, sempre falam isso. O Pyong, ele hipnotiza as pessoas, então ele vai hipnotizar as pessoas para que ele ganhe as provas, para que a pessoa vote numa outra pessoa que foi indicada por paredão e não votar nele, né, fazer com que ele fique na casa. Isso é verdade? Então, gente, a verdade é que não, ele não vai hipnotizar as pessoas para fazerem isso. Porém, né, o Pyong, ele é uma pessoa que ele estuda, né, a mente humana, o comportamento humano, linguagem corporal, são todos estudos que são relacionados à hipnose. E quando a pessoa ela tem o domínio sobre essas técnicas, ela vai aprender a lidar melhor com pessoas, a se tornar uma pessoa mais carismática e também a construir uma coisa que nós chamamos dentro da hipnose de rapport. E o que é rapport? Rapport é criar conexão com o próximo, com outras pessoas. E além dele ser uma pessoa bastante influente nas redes sociais, ele também é mágico, né? A pessoa que lidar com mágica, que aprende técnicas de mágica close-up, mágica de palco, ela aprende a lidar com o público, né? Ela tem uma desenvoltura melhor para falar com as pessoas. Então, tudo isso sim pode facilitar muito o Pyong a passar uma imagem boa dele dentro da casa, para que as pessoas torçam por ele, para que as pessoas gostem da atuação dele lá dentro, né? E também ele tem uma legião imensa de fãs que já seguem ele nas redes sociais, que já gostam do trabalho dele em diversas áreas. Por exemplo, ele já fez filmes, já participou de programas de TV e um montão de coisa. Já fez parte de história em quadrinho. Outra questão que tá pegando também, causou até um certo reboliço dentro da casa do BBB, né, foi o participante Vitor Hugo, no qual ele comentou que o Pyong ele foi antiético ao usar hipnose. E eu vou explicar para vocês aqui o que aconteceu, né? O que aconteceu e mais ou menos como é o pensamento do Vitor Hugo, né? Da onde ele tirou esse pré-conceito com relação ao que o Pyong mostrou na casa, né? Primeiramente, o Pyong ele fez nada mais nada menos que uma hipnose de entretenimento, ou seja, uma hipnose para diversão. Ela é uma hipnose que ela é utilizada para encantar as pessoas, para brincar. Ela não é uma hipnose que vai agir tão profundamente, que vai causar algum dano na pessoa ou algo do tipo, né? Muito pelo contrário, a pessoa ela vai se conhecer melhor e ela vai entender um pouco melhor como a mente dela funciona. Diferente da hipnoterapia. A terapia com hipnose ela é muito mais profunda, porque ela ajuda a pessoa a causar mudanças que vão acontecer de dentro para fora, né? São mudanças que vão acontecer na parte inconsciente que vão alcançar o consciente e vão ser condicionadas a mudar um comportamento, né? Pode ser um mau hábito, pode ser uma fobia, um medo, pode ajudar na recuperação.
de traumas emocionais. Quando eu falo traumas, é traumas emocionais, tá bom, gente? E o Victor Hugo falou o seguinte: ele foi uma pessoa antiética, eu não vou ficar lá para assistir isso, que não dá para curar uma pessoa, curar até um termo errado que se usa, né? Não dá para tratar um trauma em 3 sessões, em 3, 5 sessões. Em parte eu concordo com ele, em parte eu discordo. Eu vou explicar por quê, né? Você pode sim tratar uma pessoa, vou dar um exemplo para você, uma pessoa que sofre com depressão. Você pode sim conseguir tratar ela de 3 a 5 sessões. Só que isso não é exato, não é uma fórmula igual matemática, 1 mais 1 é 2, né? Algumas pessoas vão sim ficar boas com um número pequeno de sessões, outras vão precisar de mais sessões, e também é comum, né, dentro da própria depressão, a pessoa ela ter recaídas, ou seja, retornos ao quadro depressivo, né? Então, por isso, além de fazer o tratamento com a hipnose, que vai ajudar a pessoa a ter uma melhora muito mais rápida, também é aconselhado que a pessoa ela procure um psicólogo e um psiquiatra, que vão ajudar com o tratamento, tanto na parte emocional, tanto com a parte química, com a parte fisiológica, né? Que muitas vezes a pessoa ela tem um problema, né? Ela tem um problema com a depressão, e esse problema ele é químico, ele é fisiológico, é alguma substância que o corpo parou de produzir, ou está produzindo de forma bem baixa. Então, a área médica, a área psicológica e a área psiquiatra vão estar também ajudando. E com a hipnose vai ser mais rápido, vai ser melhor ainda o tratamento. Certo, gente? Esse é o meu ponto de vista sobre o assunto e o ponto mais ético. Agora, falando de ética, né? O que o Pyong fez de antiético ali? Nada, ele não expôs nenhum participante ao ridículo, né? Ele não fez nada antiético. Ele avisou a todo momento que eu vou colocar a mão no ombro, vou colocar a mão na cabeça e tal. Então, tudo isso são comportamentos que já são reconhecidos como comportamentos padrões dentro da hipnoterapia. Todo hipnoterapeuta ético responsável, ele segue alguns protocolos que já são comuns, né, entre todos os cursos, onde quando você faz um curso com um profissional que é qualificado, com um profissional que é ético, que é responsável. E agora um tema mais polêmico, que eu quero que vocês debatam aqui comigo também, todos os temas, aliás, que eu falei, deixa ali nos comentários aqui embaixo, tá? Até mesmo sugestões, até mesmo trocar ideia aqui comigo, porque a ideia desse quadro é justamente interagir com as pessoas. Agora, um outro ponto que ele falou: nossa, eu fiz 7 anos de faculdade e eu vi que não é assim, não tem como tratar uma pessoa rapidamente, a hipnose não faz isso. Aí que tá, gente. A hipnose, ela é quase nada abordada num curso de psicologia, por exemplo. Não é abordada dentro de nossas universidades. Com algumas exceções, que são poucas, nós temos um conteúdo que fala mais a respeito de hipnose. Porém, quando fala alguma coisa de hipnose, eu falo isso na maioria, tá? Mas existe uma pequena exceção. Quando fala alguma coisa de hipnose, vai falar algo que já é muito antigo, né? Não é atualizado, não pega as referências que nós temos hoje em dia sobre a hipnose e sobre o estudo dessa área, né? Como ela pode ser utilizada e como ela se desenvolveu. Então, o Victor Hugo, ele demonstrou ali uma frustração por ele achar que ele fez um tempo de faculdade e que tem que ser daquele jeito, não necessariamente. Se ele usar uma técnica da psicologia, uma abordagem da
da psicologia, ele também pode ter uma melhora rápida, mas vai depender de pessoa para pessoa, pois as pessoas não são uma receita de bolo. Então, gente, independente se você usa a psicologia ou a hipnose, a pessoa ela pode ter uma recuperação rápida ou não, ou pode demorar um pouco mais. A hipnose vai sim ajudar o processo a ser mais rápido e também ocorrer de forma mais natural, né? É claro, né, que é importante lembrar que quem sabe só a hipnose não consegue tratar nada, né? É necessário que você tenha assim um conhecimento, né, que pelo menos estude a respeito, né? Se possível fazer uma especialização, uma graduação na área, sim, para conhecer as diferentes abordagens terapêuticas que podem ser utilizadas para auxiliar, para ajudar uma pessoa. Se você sabe só hipnose, você não sabe nada para tratar uma pessoa. Então isso é muito importante. Quem quer ser hipnoterapeuta, quem quer ajudar as pessoas com hipnose, entenda esse processo, entenda que isso tem que ser feito. Você tem que estudar a mente humana, tá? Você tem que conhecer a parte química, você tem que conhecer a parte psicológica, enfim, inúmeras questões para você se aprofundar, inúmeras coisas para você se aprofundar, para você poder ter um arcabouço técnico para você ajudar as pessoas. E também muita prática, né? Pois afinal de contas a hipnose é teste, é prática. Você tem que ver qual abordagem, né, qual técnica que você vai utilizar em conjunto com a hipnose vai servir para você, vai se adequar ao seu estilo e também muitas vezes ao estilo da pessoa que você vai atender. Eu, por exemplo, eu utilizo 3 abordagens diferentes da hipnose, 3 abordagens. A hipnose clássica, que é mais comum, que todo mundo conhece, a hipnose conversacional, que é uma hipnose que ela é mais permissiva, mais falada, e a hipnose não verbal, que é uma hipnose que atua mais na parte fisiológica da pessoa, né? Então, eu utilizo essas 3 abordagens de acordo com a pessoa que eu vou atender. Eu vou ver qual a abordagem que é melhor. Muitas vezes eu uso as 3 misturadas ao mesmo tempo, muitas vezes eu uso só uma, né? Vai depender muito, né? E tudo isso facilita muito em diversos aspectos, tá? Tanto na melhora da pessoa, tanto no conforto da pessoa, no que ela vai se identificar melhor, tanto para o terapeuta, a ele ter mais segurança, a ele ser mais direto no problema da pessoa. E falando agora mais uma vez do nosso amigo Pyong, né? Eu acho que o Pyong ele arrebentou, ele fez muito bem lá. Ele utilizou todas as etapas da hipnose, desde da conversa prévia que nós temos, desde a seleção do indivíduo, desde a indução. Foi muito bacana, apesar de ser meio que improvisado, né? Foi improvisado, mas foi legal, foi divertido. O Brasil inteiro viu, isso que importa. As pessoas estão vendo a hipnose, como ela funciona. Está desmistificando, né, a hipnose, que tem muitas pessoas que levam para o lado espiritualista, o lado místico. Nada contra, né, pessoal? Mas é importante, né, que a hipnose ela seja levada por um lado mais sério, né, e que também seja testada, ver o que funciona, o que não funciona. E explicar, né, seja tudo explicado passo a passo, pois a hipnose é uma técnica e pode ser aprendida por qualquer um. Voltando ao nosso amigo lá, o Vitor Hugo, né, ele se sentiu um pouco frustrado por ele estudou 7 anos e não acredita que isso pode acontecer. Vitor Hugo, pode acontecer sim, tá? Pode acontecer. Tanto na hipnose, tanto nas vertentes da psicologia. Tá? Basta você saber utilizar a ferramenta, né? Você ter conhecimento específico, ainda mais dentro da área terapêutica, né? É possível sim você tratar a pessoa e ela
ter uma resposta, ter uma melhora rápida com a utilização da hipnose, pois a hipnose ela é uma ferramenta que vai auxiliar. E a hipnose também ela é utilizada dentro de outras áreas, além da psicologia, né? Então a hipnose ela não é exclusiva da psicologia e ela não veio da psicologia, tá, gente? Ela é muito mais antiga que a psicologia, que a psicanálise, tá? Muitas dessas escolas, abordagens, elas buscaram da hipnose lá de trás, ela puxou referências. A gente pegar aí Freud, né? O Freud, durante um tempo da vida dele, ele se dedicou à hipnose. Depois ele viu que não era o que ele queria, então ele partiu para uma outra abordagem, a mesma coisa. Eu posso entrar, por exemplo, numa faculdade de psicologia e eu começar a estudar o humanismo, né? E da parte mais humanista, mas eu me identificar mais com a parte cognitivo-comportamental, né? Com a parte mais comportamental, com a parte mais científica, tá? Do que a parte mais abstrata, que é o humanismo e dentre outras abordagens, tá? Isso foi só um exemplo que eu dei para vocês. Agora outra coisa, né? Voltando um pouco, né? Aproveitando disso, falar de algumas coisas que teve repercussão negativa. Não vou falar não vou falar minha opinião, tá, sobre o assunto. Vou falar como eu disse antes, abordando o tema hipnose, né? Pensa o seguinte, gente, o cara fez besteira lá dentro, tá, beleza. Mas você vai deixar de ir ao médico, você vai deixar de utilizar a medicina porque o médico... Vamos colocar um exemplo absurdo aqui. O médico foi lá e matou a esposa dele. Pá, deu um tiro na esposa, né? É trágico, acontece. Volta e meia a gente vê isso acontecer no Brasil. Não é uma coisa boa, né? Como eu falei, é trágico, né? Ninguém quer isso pra ninguém. Mas isso, né, o fato de um médico, por exemplo, assassinar a esposa, não vai acabar com a imagem da medicina, né? É isso que as pessoas têm que entender, né? Vai acabar sim com a imagem do médico, vai destruir a vida dele, vai destruir a família dele e tudo isso. Mas a ferramenta, a medicina, né, a ciência, a medicina, ela vai continuar ali ajudando as pessoas. Mesma coisa da hipnose. O cara fez alguma coisa errada lá no BBB. Tá, é problema dele, é coisa que vai impactar diretamente a vida dele, os familiares dele e etc. Mas a hipnose ela vai continuar sendo uma ferramenta que ajuda as pessoas. Isso é o que é mais importante, tá? Deixando aí o que eu penso a respeito de forma bem rápida. Agora vamos continuar o assunto. O Pyong utilizou todas as etapas da hipnose, desde da conversa prévia, a seleção, a indução, o aprofundamento, o despertar, e foi fantástico, eu gostei muito. Eu gostei muito, então tá de parabéns, Pyong. Se depender de questão de voto, tá? Eu vou votar pro Pyong, vou votar no outro coleguinha pro Pyong ficar assim, pois eu tô achando muito bacana a repercussão que ele tá dando, né, com a hipnose. Isso é positivo para mim, positivo para os colegas e positivo para quem tá vendo também, para entender como é que a hipnose funciona. Se ele vai ganhar ou não, independente disso, né, quem vai ficar com o dinheiro é ele, mas tá sendo muito benéfico pra gente que é da hipnose, assim. Tá bom, galera? Se vocês querem continuar falando sobre o assunto, comenta aqui embaixo, que eu faço outro vídeo a respeito. Não esquece de deixar o seu like lá para fortalecer o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá? Ativa lá o sininho. E é isso aí, gente. Lembre-se, tudo é possível. Basta você se permitir.